O nosso trabalho, então, é sobre o texto 6, o qual o título é As Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, as Perspectivas de Freire e Bakhtin. São três autores, na verdade, são três autoras da Universidade de Brasília, a Raquel de Almeida Moraes, Ângela Correia Dias e a Leda Maria Rangearo Fiorentino. Então, o objetivo ele é, então, debater essa nova estrutura da comunicação, da informação e da comunicação, como que ela pode contribuir para o nosso conhecimento. Como as tecnologias da informação e da comunicação, elas podem ampliar e renovar o modo tradicional de repassar e receber conhecimentos. Então, os tipos de mídia, que na educação são utilizados vários tipos, e principalmente as de massa, que são o rádio, o cinema, a televisão, e que são unidirecionais, do emissor ao receptor. Então, as novas tecnologias, elas proporcionaram um diálogo novo também entre o educador e o educando. Ela traz melhorias para a educação, mas tem gerado, por consequência, novos problemas e novos desafios que aos educadores requerendo principalmente muita reflexão. Esses recursos, então, tecnológicos, eles estão abrindo novos processos de aprendizagem que oferecem possibilidades de renovar ou até mesmo romper com a praxis tradicional da educação, que são esses recursos tecnológicos que vinculam conteúdos pedagógicos que estão sendo muito utilizados hoje em dia. Na visão, então, dos autores estudados, que é o Bakhtin e o Freire, o Paulo Freire, eles analisam ou colocam que os sujeitos, as pessoas, eles estão empenhados em um entendimento simultâneo, onde cada palavra é resultado de um diálogo entre o eu e o outro. Então, sempre tem esse princípio que é o princípio da linguagem. Esse sentido e o entendimento, ele depende da relação dos sujeitos. Então, significa dizer que ele tem que superar as visões de um modelo redutor, de um modelo unidirecional, somente uma visão. Ele precisa ter mais que simplesmente só um repassar ou enviar e responder mensagens. Precisa compreender essas mensagens, tanto o receptor quanto o educador, o que repassa, precisa compreender isso, não simplesmente só passar por ele simplesmente. Tem uma frase que é citada do Dr. Barros, que é: não importam apenas os efeitos da comunicação sobre o destinatário, mas também os efeitos que a reação produz sobre o destinador. Os falantes no diálogo se constroem e constroem juntos o texto e seus sentidos. Então é isso que a gente falou. Tem que ter uma relação entre quem repassa e quem recebe a informação para realmente ter essa compreensão do assunto. Aqui é uma definição de interação e interatividade que as autoras colocam no texto. Então, a interação, que é a relação, a troca de informações entre interlocutores, duas ou mais pessoas, que é na comunicação verbal ou não verbal, que é essa interação entre as pessoas. A interatividade, então, é a possibilidade de interação flexível, recíproca dos interlocutores. É um diálogo, realmente. E esse tipo e a interatividade é amplamente utilizada nos meios de comunicação, nas tecnologias de informação, nos meios de comunicação hoje em dia, que é essa troca de experiências, essa troca de conteúdo. Então, aqui são as definições também das mesmas, né? A interação envolve troca de sujeitos, trocas entre os sujeitos, e a interatividade envolve um contato com as tecnologias atuais, que é mais ou menos o que a gente falou. Então, para Bakhtin, a monologia é a qualidade dos discursos autoritários em um único sentido, emissor e o receptor, não há a troca entre eles. Então, a perspectiva de Freire nesse sentido. Ele trata como um diálogo como forma de ensinar e aprender, de interesses semelhantes, de vontades semelhantes. Então, tanto o educador, no caso, que trata, né, quanto o educando, eles precisam estar em sintonia para ter um aprendizado realmente eficiente.
suficiente. Tanto o educador precisa repassar e receber conhecimento, e o educando também precisa repassar e receber conhecimento. Daí tem uma frase do Freire que é: os sujeitos interlocutores se expressam, como já vimos, através do mesmo sistema de signos linguísticos. Então, volta a mesma que tem que estar em sintonia, estar querendo aprender e ensinar, estando na mesma sintonia, discutindo os mesmos assuntos, então fica mais fácil para ter esse aprendizado. O Freire ainda afirma que o ensinar não é simplesmente o ato de transferir conhecimento. Ele cria possibilidades para a sua própria produção e construção. Ali também mais uma frase dele: implica uma reciprocidade que não pode ser corrompida. É a forma de ser um círculo, onde o aluno e o professor ensinam e aprendem ao mesmo tempo. Tem que ser, ele entende que tem que ser dessa forma. Ainda para Freire, a comunicação é diálogo. A comunicação na educação ele é diálogo, na medida em que não é simplesmente a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. A educação está inserida na sociedade auxiliando num processo de transformação. Ele cita que existir humanamente é pronunciar o mundo e modificá-lo. Então, volta a citar, a ressaltá-los com os mesmos interesses, tendo os mesmos interesses, e que a gente sabe que essa deveria ser a forma mais utilizada, mas infelizmente não é, né? Em muitos casos, esse processo de transformação não acontece, e é somente o repasse de conteúdos mesmo que a gente vê hoje em dia e veio vindo, né? Sempre foi, na maioria das vezes, foi dessa forma. Ainda citando Freire, ele critica justamente isso, o elitismo das lideranças sobre as massas oprimidas, uma vez que, na verdade, essa revolução, essa transformação não é feita, e o que se configura na prática é a dominação, a imposição do conteúdo, né? Para ele, o homem é ao mesmo tempo produto e produtor da história. E não é o que a gente vê, principalmente na sala de aula, não viu até hoje, né, com raras exceções, que é só imposto que vem nos livros didáticos, muitas vezes não abrindo para dúvidas, para críticas, para sugestões, e não envolvendo o aluno como para ter essa transformação, ter esse pensamento crítico, essa participação. A perspectiva de Bakhtin, então, para ele, os fenômenos naturais do material tecnológico, existe o universo particular, o universo dos signos. Os signos emergem das relações intersubjetivas e interindividuais. Na verdade, eles têm uma linha parecida, os dois autores. Então, eles falam dos signos que, para ter uma coerência, os signos têm que ser parecidos, os signos, as palavras, enfim, o conhecimento tem que ser parecido. Para Bakhtin, então, a palavra ela deve ser vista como signo, que é o que é expressado, né? E deve perceber como originária da relação social e entre a relação do homem com a realidade. É a forma que o homem se comunica, né? Os signos, os que eles usam, como é utilizado para a comunicação. Na segunda parte ali, resumindo, né, toda a fala ou ação, todo o que é feito, ele corresponde ao momento, à situação histórica, à situação social do que está acontecendo. Então, para ele fazer parte dessa história, né, ele está vivendo essa situação, então é resultado do que ele está vivendo na sociedade, na situação atual, enfim, do que está acontecendo com ele. De acordo com o Bakhtin, então, os discursos são monofônicos ou polifônicos. Quanto aos discursos autoritários, se faz o discurso da verdade única, absoluta e incontestável. Na educação, esses discursos estão presentes, por exemplo, nos textos didáticos que são muito utilizados. O que, principalmente, nós acreditamos que na educação não deveria ser aplicado se o objetivo for formar cidadãos conscientes e críticos. Mas aí, infelizmente, frequentemente acontece, né? O que não deveria, mas é o que a gente vê normalmente. Então, as conclusões. Levando em conta, então, o texto analisado das autoras, que elas também analisaram as posições do Freire e do Bakhtin, é fato que toda mudança ou toda novidade
novidade gera desconforto e mais trabalho para se adequar a ela, principalmente por parte dos educadores. Mas é fato também, é fato e irreversível que as tecnologias, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, elas estão cada vez mais presentes, principalmente na educação, e aumentarão cada vez mais, certamente. Então, cabe aos educadores quebrar paradigmas e se adequar ao momento atual na educação, vendo que as TICs não são meros recursos técnicos ou meios que veiculam conteúdos pedagógicos, mas eles são novos processos de aprendizagem com possibilidade de renovar ou mesmo romper com a concepção do modelo tradicional da educação, podendo assim instaurar uma nova praxis comunicacional na educação. Mais importante é que as tecnologias são a praxis do educador com os educandos e vice-versa, essa troca de informações, de aprendizagem, do aprender e do ensinar. Eu gostaria de encerrar com um conceito de praxis de Freire que eu acho que é bem legal e eu acho que serve para nós, ou enfim, serve para a vida, não só para licenciaturas, para professores. Ele cita assim: é a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido.